política, todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridas pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Cultura circense. Há diferenças culturais que cultivam o circo e a arte circense, como, por exemplo, as atividades circense já aconteciam na Grécia, onde acróbatas se apresentavam nas Olimpíadas da Antiguidade, e também registros de jogos de malabarismos praticados no Egito Antigo. Já em Roma, haviam apresentações e exibições de diversas atrações. Haviam teatro, lutas e gladiadores. Os espectadores, eles eram cidadãos ricos que homenageavam os mortos, vitórias militares e até mesmo em honra aos deuses. Há 300 anos na China, já existiam artistas, entretanto imperadores e visitantes estrangeiros. No século V, no final do Império Romano e início da Idade Média, trupes de mímicos e ilusionistas equilibristas começaram a fazer apresentações em feiras e praças pela Europa. Ganhavam a vida com contribuições e espetáculos. No circo, havia um ponto muito importante que caracterizavam as atividades circense, onde o saber circense era passado de pai para filho, de geração em geração. Mas com o passar do tempo, esse modo de fazer circo foi dissipado, ocorrendo em apenas algumas raras famílias. Corpo circense. O corpo no âmbito circense é um corpo móvel, livre, leve, ágil, muitas vezes cômico, que é instigado, desafiado a um exercício de olhar, que se constrói, que informa, que envolve, que encanta, apresentando de maneira inteiramente rica e original uma trama de imagens, figuras, formas, sons, fantasias, gestos, sonhos, que são possíveis no mundo circense. Circo social. Circo social refere-se ao crescente movimento do uso das artes circenses como meios para justiça social e o bem social de jovens e crianças. Utiliza ferramentas pedagógicas alternativas para trabalhar com jovens marginalizados ou em risco social ou risco pessoal. Olá, tudo bem? Eu sou Viviane Tapia, tenho um trabalho socioeducativo há mais de 25 anos e hoje a minha intenção é contar um pouco para vocês sobre espaços de educação não formal. Esses espaços de educação não formal, eles são espaços extremamente importantes no desenvolvimento da criança e do adolescente. São Paulo, atualmente, possui diversos espaços de educação não formal. E esses espaços, eles têm uma função muito importante nesse crescimento, nessa formação de cidadania para todas as idades. É lógico que essa educação não formal que eu quero me referir, eu estou focada principalmente nas questões culturais. Nós sabemos o quanto a cultura é importante na vida das pessoas. O que muitas vezes a gente não para pensar é na importância da cultura na vida das pessoas. Existem muitas escolas hoje que já trabalham com a complementação escolar e durante muito tempo foi-se entendido essa complementação escolar como apenas atividades de reforço escolar ou alguma coisa na linha do letramento. E com o passar do tempo a gente descobriu o quanto os espaços de cultura não formal é importante para o currículo escolar. Então hoje a minha ideia é a gente conversar um pouco nesse vídeo e mostrar para vocês por que esse espaço de formação ele é importante na linguagem cultural. E hoje eu vou falar um pouquinho do circo para vocês.
o que o circo e as suas linguagens e as suas modalidades, ele pode ajudar no desenvolvimento da criança. Por que o circo, essa atividade tão lúdica e pedagógica, ela tem o poder de transformação na vida das crianças? E eu não estou falando só daquela criança de 0 a 7 anos, não. Eu falo da criança interior que tem dentro de cada um de nós, né? Então, daqui a pouquinho, vocês vão conseguir ver junto comigo nesse vídeo um pouco desse trabalho, dessa educação não formal, através da linguagem cultural, que é o circo. Espaço não formal é todo local onde pode ocorrer uma prática educativa. Existem 2 tipos de espaços não formais: os institucionalizados e os espaços não institucionalizados. A prática da educação não formal, desenvolvidas por diversas instituições, ocupam o aluno com atividades produtivas e longe do tempo ocioso inverso ao escolar, onde um número grande de crianças ficariam pelas ruas sujeitas a conhecerem uma realidade bastante real no país, como drogas, cigarros e bebidas. Ao contrário, a criança ou adolescente, frequentadora de projetos sociais, tem a oportunidade de aprenderem uma profissão, pelo fato de que a maioria das instituições e projetos de educação não formal desenvolvem seus trabalhos por meio de oficinas culturais, esportivas e profissionalizantes.